Watchman, tell me does the morning of Zion's glory dawn? Have the signs that mark his coming yet upon thy pathway shone? Pilgrim, yes, arise, look round thee. Light is breaking in the skies. Till thy bridal robes around thee. Morning dawns, arise, arise. Watchman, hail the light ascending of the grand Sabbatic King. Oh, with voices loud proclaiming that the kingdom now is near. Pilgrim, yes, I see just yonder Canaan's glorious heights arise, silent to our peace in grandeur, soaring neath its sunlit skies. Quero ler convosco o livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, quando o povo estava para atravessar o rio Jordão e entrar em Canaã. E é interessante que nós estamos atravessando o rio Jordão para entrarmos na Canaã celestial. Deus falou para o povo, disse Josué também ao povo, santificai-vos, irmãos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O povo só poderia contemplar as maravilhas do Senhor se santificasse, amados irmãos. E o livro de Apocalipse nos mostra que nos últimos dias Deus deseja fazer maravilhas ao seu povo. Mas a condição, amados irmãos, é santifiquem-se para amanhã, para que o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Quais são essas maravilhas que o Senhor deseja fazer no meio do seu povo? Apocalipse capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra foi iluminada com a glória do Senhor, porque o Espírito Santo será derramado sobre o povo do Senhor, para a pregação do Evangelho. Os doentes serão curados, milagres serão realizados, tudo para a glória do Senhor. Mas Deus diz, santificai-vos para amanhã, para que possa fazer maravilhas no meio de nós. A mensagem que esse povo vai pregar nos últimos dias. E clamou fortemente em grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Continua o verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra com ela se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Precisamos estar preparados para isso. A maior necessidade que a igreja tem hoje é de poder para cumprir esta missão. Vemos aqui o livro Grande Conflito. Ellen White diz, o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Ela diz, esta mensagem é a última que será dada ao mundo. Qual será a última advertência que será dada ao mundo? Esta mensagem, Apocalipse 14, 6 a 12, uma mensagem popular, irmãos. Uma mensagem que pode trazer inimigos para a igreja. Sim, é esta mensagem final que deve ser proclamada ao mundo. E nós só conseguiremos proclamá-la
em meio ao ecumenismo atual, com o poder do Espírito Santo, amados irmãos. Irmãos, temos que entender que sem o Espírito Santo, sem a chuva seródia, nós ainda teremos muitas temporadas de atualização profética, vendo eventos, e nada acontecerá, porque não estaremos preparados. Continuaremos cantando, o Rei vem vindo, breve Jesus voltará. Nada acontecerá. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para cumprirmos a missão. A chuva seródia. Agora vejamos aqui um texto maravilhoso. No livro de Joel, capítulo 2, verso 23. Olhemos agora para a promessa de Deus. Santificai-vos, preparai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus tem maravilhas para o seu povo. Deus tem maravilhas para o seu povo, amados irmãos. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Vemos aqui, Joel 2, verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. O que Deus fará para o seu povo? Fará descer a chuva, temporã e a seródia. O que é chuva temporã, amados irmãos? Eram as primeiras chuvas e encerravam o tempo da seca. Qual era o objetivo da chuva temporã? Preparava o solo para a semeadura, para a sementeira, amados irmãos. Agora, chuva seródia acontecia depois da chuva temporã e quase no final da estação das chuvas. Qual era o objetivo da chuva seródia? Amadurecer os grãos e preparar a colheita. Agora, que prova nós temos de que as chuvas descritas no verso representam o Espírito Santo que será derramado sobre o povo de Deus para cumprir a missão? Sim, amados irmãos, esta não é uma invenção do espírito de profecia de Ellen White, não. A Bíblia fala disso. Isaías 44, verso 3, leia comigo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito. Percebem? Deus primeiro diz que derramará água sobre a terra seca. E ele diz, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então, meus irmãos, as chuvas, a água, é o Espírito Santo, sim. Lemos aqui no livro A Fé pela qual eu vivo. Ellen White diz, o Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. No livro de Atos, no episódio sobre o Pentecostes, os discípulos de Cristo receberam a chuva temporã. Para que servia a chuva temporã? Falamos há bocado. Para preparar o solo. Preparar o solo, amados irmãos. Eles pregaram o Evangelho. A Bíblia diz que só pela pregação de Pedro, 3.000 almas foram batizadas e milhares nos dias seguintes. Mas a Bíblia nos diz, amados irmãos, que nos últimos dias Deus derramará a chuva seródia para completar a missão, para amadurecer os grãos. Amados irmãos, vemos aqui o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 55. Ao avizinhar-se o fim da ceifa na terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Amém? Que promessa maravilhosa, amados irmãos. E diz aqui, esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva seródia para amadurecer os grãos. Irmãos, nós não vamos conseguir ir a todas as partes do mundo pregar, caiu, Babilônia, sai dela, povo meu. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir cumprir essa obra. Precisamos da chuva seródia. Vemos aqui, Ellen White diz, sem a chuva seródia, para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa, e o trabalho do semeador terá sido em vão. Está aí, irmãos. Vamos continuar neste mundo. Vamos continuar sofrendo, porque a colheita não estará madura, sem a chuva seródia. Então, qual é a maior necessidade da igreja hoje, irmãos? É a chuva seródia. Só assim Cristo pode voltar. Só assim a colheita estará madura. Agora entendo, irmãos, que quando falamos sobre o Espírito Santo nos últimos dias, Satanás está preparando uma contrafação,
um engano da chuva seródia. Vemos aqui na Bíblia, por exemplo, o livro de Apocalipse capítulo 13. Fique comigo até o final, porque isso é muito importante. Apocalipse capítulo 13, começando dos versos 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Diz o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. É a segunda besta, que representa os Estados Unidos e também o protestantismo americano apostatado. Diz aqui que faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra. É uma representação, irmãos, do Espírito Santo. Mas é um falso fogo, é uma contrafação do verdadeiro reavivamento, porque este vem simplesmente para levar os habitantes da terra a adorarem a primeira besta do Apocalipse 13, que é o poder papal. Queridos, vemos aqui, Apocalipse 16, versículos 13 e 14, é dito: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 13 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, prodígios, vão ao encontro dos reis da terra, preparando-se para a batalha do Armagedon. Em Mateus 7, Jesus também disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos nos últimos dias, no último dia dirão: fizemos milagres. Jesus dirá: não os conheço. Queridos, o livro de Provérbios 28, verso 9, diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por que é que muitas religiões, muitas denominações, não irão receber a verdadeira chuva seródia? Porque somente aqueles que são fiéis a Jesus, guardam os seus mandamentos, é que receberão a chuva seródia. Então, o que Satanás tem que fazer agora para manter as pessoas distraídas, não se preocuparem com a verdade para este tempo, é inventar uma chuva seródia. Vemos aqui, irmãos, no livro Ventos Finais, Ellen White diz: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros de povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Queridos, haverá uma grande conversão. Agora veja aqui. Satanás sabe disto. O que é que Satanás sabe? Que os sinceros e fiéis vão ouvir a voz do alto clamor e vão sair. Satanás sabe disto e diz: e antes que o alto clamor da terceira mensagem seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Eventos Finais, página 137. É triste isso, irmãos. Tenho me deparado com alguns amigos que dizem: não, nós não precisamos guardar os mandamentos, não precisamos seguir essas coisas. Desde o momento que tenhamos fé, nós sentimos a presença do Espírito Santo nas nossas igrejas. Queridos irmãos, esse é o plano de Satanás. Fazer com que as pessoas que rejeitam a verdade ainda assim pensem que Deus está trabalhando com os desobedientes à sua verdade. Vemos aqui: o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar antes da terminação da graça. O que aconteceria? Revelar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. Eu quero colocar uns vídeos para que a gente perceba que estas palavras escritas por Ellen White são uma realidade hoje, amados irmãos. Estamos vivendo o falso reavivamento lá fora. E esse falso vem antes do verdadeiro, portanto estamos próximos, amados irmãos, da chuva seródia. É momento de nós clamarmos pelo poder para que possamos completar a obra. Vejamos alguns pequenos vídeos aqui.
Rekayamo Shayama Kayamanderebo Sayabayaba. Rekayamo Sayamanes. Sing in other tongues. Parabasete Yababa. Rakatate. Ribo Sayanos. Makayamanderebo Saya. Rekayamo Sayaba. Eramo Sayaba. Eyamo Sayama Terebo Shayaba. É isso, irmãos. É isso que está acontecendo no mundo religioso hoje. As pessoas não estão mais preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas em sentir alguma coisa, sentir o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para nos fazer lembrar das coisas que Jesus falou. Viria para nos guiar a toda a verdade, não para nos fazer dançar, amados irmãos. Essa é uma contrafação do inimigo. Lemos aqui. O inimigo de Deus deseja atrapalhar esta obra, ou seja, o verdadeiro derramamento da chuva serode. E antes do tempo, para que tal movimento venha, ele se esforçará para impedi-lo, introduzindo o quê? Uma contrafação. Naquelas igrejas que ele puder trazer sob seu enganoso poder, fará parecer que as bênçãos especiais de Deus foram derramadas. Será manifestado o que é considerado ser um grande interesse religioso. Multidões exultarão pensando que Deus esteja operando maravilhosamente por eles, quando a obra é daquele outro espírito. Triste, amados irmãos. Muitas pessoas estão sendo enganadas lá fora, pensando que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, quando a obra é de outro espírito. Essas pessoas precisam da ajuda. Precisam ser ajudadas, serem reveladas. E só o Espírito Santo vai nos ajudar a cumprir essa missão, amados irmãos. Vemos aqui, o grande conflito é dito, a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Estão vendo, irmãos? As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva seródia, no final do mesmo. Amados, vem aí uma grande chuva, a chuva seródia, o amadurecimento da semente, que vai preparar o mundo para a volta gloriosa de Jesus. Mas existem condições para participar dessa chuva. Existem condições. Primeira condição, confissão e arrependimento. O livro de Atos, capítulo 3, versos 19 e 20, nos diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amados irmãos, para que venham os tempos de refrigério, o que é que deve acontecer? Arrepender-se, confessar os pecados e se entregar completamente a Jesus. Verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Só assim Jesus voltará. Segunda condição, humildade, unidade no seio do povo de Deus. Lemos uns textos aqui. Testemunhos Seletos, volume 3. Notai que só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Estavam unânimes. Todas as divergências haviam sido postas de lado. Esta é mais uma condição, amados irmãos. União perfeita. Chega de contendas por posições elevadas. Eu que deveria ser o presidente da missão. Não. Eu deveria ser o presidente da conferência geral. Irmãos, vamos parar com as contendas por posições elevadas. Humildade, unidade é uma das condições para a chuva seródia. Outra condição, caráter transformado. Lemos aqui no livro Primeiros Escritos. Eu vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre cada tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre cada má palavra e ação. Precisamos, irmãos, vencer isto. Vencer as tentações em nome de Jesus. Vencer o mau caráter. Vencermos toda má palavra, toda má ação.
Outra condição é a oração, amados irmãos. É tempo de orarmos. Testemunhos para ministros. Ela diz: oremos, pois, com coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, irmãos, agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. E ela continua no livro Atos dos Apóstolos: se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Queridos, é plano de Deus que cada membro de sua igreja seja cheio do Espírito. Deus não quer uma igreja morna. Deus quer uma igreja totalmente quente, uma igreja reavivada, uma igreja poderosa. Como é que nós podemos alcançar isto? Lemos aqui. Eu vi como é que esta graça poderia ser obtida. Vá ao seu quarto e lá, sozinho, pleiteie com Deus, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Palavras de David. Seja diligente, seja honesto na sua súplica, amado irmão. A oração fervente vale muito. Como Jacó, lute em oração. Agonize-se. Jesus no jardim soou grandes gotas de sangue e você deve fazer um esforço. Não deixe o seu quarto até sentir-se forte em Deus. Então vigie. E enquanto você estiver vigiando e orando, você poderá subjugar as más inclinações. E a graça de Deus pode e irá se manifestar em você. Amém? Amém? Está aí. Oração, amados irmãos. Contrição. Cria em mim um novo espírito, Senhor. Deus está preparado para conceder-nos um novo caráter. Outro ponto, outra condição é o testemunho. Lemos aqui no livro Serviço Cristão. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Amados irmãos. E alguém pode ficar triste agora, mas eu faço tudo. A igreja não está cooperando, mas eu me preparo, eu me dedico. É isso mesmo, irmãos. Lemos aqui outro texto, Eventos Finais. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. E ela diz: precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Irmão, faça a sua parte. Ore pessoalmente, busque o Espírito Santo pessoalmente, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Faça a sua parte, entregando-se na causa do Senhor. Continuamos lendo. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Será triste, deixado de lado, amados irmãos. Só poderão vencer nos últimos dias aqueles que têm um azeite. Aqueles que têm um azeite, lembram da parábola das 10 virgens? Somente aqueles que tiverem o Espírito Santo vão entrar para as bodas do Cordeiro. Irmãos, aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação. Há pessoas que gostam de ser forçadas à ação. Há um evangelismo, o pastor tem que pressionar a igreja para ir pregar. O ancião, o diretor missionário tem que pressionar os irmãos para eles irem pregar. Queridos, aqueles que esperam que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar em tranquilidade, amados irmãos, sem nada que fazer na obra de Deus, porque há muito trabalho para a glória do Senhor. Agora, terminando, amados irmãos, vamos ver o paralelo entre a chuva temporã no Pentecostes e a chuva serôdia nos últimos dias. No livro de Atos, na chuva temporã, os primeiros cristãos alcançaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Na chuva serôdia, em Apocalipse, a mensagem dos 3 anjos será levada a toda tribo, língua e povo e nação.
No livro de Atos, na chuva temporã, o Espírito Santo capacitou os discípulos para o testemunho. Da mesma forma, em Apocalipse, na chuva seródia, com grande autoridade a terra será iluminada pela glória de Deus. Os servos de Deus serão capacitados. No livro de Atos, na chuva temporã, a perseguição não os impedia de pregar. Eles pregaram mesmo em meio à perseguição. Da mesma forma, em Apocalipse, na chuva seródia, a mensagem será pregada na velocidade de um anjo, mesmo diante das perseguições. O decreto dominical não vai impedir a pregação do Evangelho. O decreto de morte não vai impedir, amados irmãos. Vimos aqui, em Atos, na chuva temporã, os sinceros receberam a mensagem e se uniram aos santos. Da mesma forma, na chuva seródia em Apocalipse, João descreve uma multidão de salvos pela pregação nos últimos dias. Irmãos, na chuva temporã havia um compromisso com Deus. Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Da mesma forma, na chuva seródia, haverá entre o povo paciência de Cristo, a guarda dos mandamentos de Cristo. Sim, amados irmãos, a chuva seródia nos aguarda. É a nossa maior e urgente necessidade. Veja agora que texto lindo, maravilhoso para podermos fechar. Viam-se centenas de milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Deus nos convida a fazer parte desta obra de proclamação da última mensagem. Deus confiou-nos essa obra. É momento, irmãos, de nós vermos Jesus voltar. Mas nós precisamos participar dessa obra. Está você disposto, meu amado irmão, a se levantar da zona de conforto, buscar a Cristo, bem cedinho ou pela madrugada, clamar pelo Espírito Santo? Está você disposto, amado irmão? Então venha comigo para esta oração de consagração ao Senhor. Venha comigo. Ó Pai, muito obrigado pela revelação maravilhosa desta hora. O plano de nos ver como sua igreja, gloriosa, vitoriosa, cumprindo a missão final para vir-lhe voltar. Queremos pedir o perdão nesta hora pela indiferença que muitas vezes manifestamos para com o pobre sofredor, pela indiferença que manifestamos ao ver alguém na rua mendigando, pela indiferença que manifestamos ao ver um fumante drogado. Senhor, nos ajuda a fazermos alguma coisa. Nos ajuda a levantarmos, despertarmos do sono à noite, orarmos, clamarmos pelo Espírito Santo agora. Ajuda-nos, Pai, como igreja. Ajuda nossos líderes, pastores, anciãos. Queremos sair deste mundo mau, mas temos uma missão a cumprir. Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos, batize-nos com seu Santo Espírito. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa o abençoar, amado irmão. Vamos buscar momento a momento o Espírito Santo, que ele será derramado com certeza. O vejo no próximo vídeo.